O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 109. Nos campos de Joacã e de Doras. Mortes de Jonas na casa de Nazaré. Valtorta escreve em 15 de fevereiro de 1945. Revejo a planície de Esdrelon de dia, um dia semi-nublado, de fim de outono. Aqui deve ter chovido esta noite, uma das primeiras chuvas dos tristes meses de inverno, porque a terra está úmida, ainda que não lamacenta. E ainda há vento. É um vento úmido que arranca as folhas já amareladas e penetra nos ossos, com seu hálito cheio de umidade. Nos campos são raras as juntas de bois atrelados ao arado. Revolvem com dificuldade a terra boa e pisada desta fértil planície, preparando-a para a semeadura. E o que me causa pena é ver que em certos lugares são os homens mesmo que fazem o trabalho dos bois, empurrando a relha com toda a força de seus braços e até do peito, firmando os pés no solo já revolvido, sofrendo como escravos neste trabalho em que até os vigorosos novilhos sofrem. Jesus também olha e vê, e o seu rosto se torna triste, chegando ao ponto de chorar. Os discípulos, 11, porque Judas continua ausente e os pastores não estão mais, falam entre si e Pedro diz: é pequeno, pobre e cansativo também o barco, mas 100 vezes melhor do que este serviço de animais de carga. Depois ele pergunta: mestre, já serão esses aí os servos de Doras? Simão Zelote responde: não acho, os seus campos estão além daquele pomar, parece-me, e nós ainda não estamos vendo. Mas Pedro, sempre curioso, deixa a estrada e vai ao longo de uma trilha entre dois campos. Às margens da trilha, sentaram-se por um momento 4 agricultores magros e suados. Estão ofegantes por causa do cansaço. Pedro lhes pergunta: sois de Doras? Não, somos de um parente dele chamado Joacã. E tu, quem és? Eu sou Simão de Jonas, pescador da Galileia, até a lua dizive. Agora sou Pedro de Jesus de Nazaré, o Messias da Boa Nova. Pedro diz com o respeito e a glória com a qual alguém poderia dizer: pertenço ao Augusto e Divino César de Roma. E muito mais ainda, seu rosto honesto brilha realmente na alegria de professar-se que é de Jesus. O Messias? Onde ele está? Dizem os 4 infelizes. É aquele loiro e alto, vestido de vermelho escuro, aquele que está olhando agora aqui e sorrindo me espera. Se fôssemos a ele nos enxotaria? Enxotar-vos? Por quê? Ele é amigo dos infelizes, dos pobres, dos oprimidos, e parece-me que vós, sim, sois exatamente um desses. Se somos. Não como aqueles de Doras, ao menos temos pão à vontade e não somos espancados, a não ser que paremos o trabalho, mas de modo que se agora o belo senhor Joacã nos encontrasse aqui conversando, ele nos espancaria, como não espanca os seus cães. Pedro dá um assovio significativo, depois diz: então é melhor fazer assim. E tendo posto as mãos como um funil à boca, ele grita: mestre, vem aqui! Aqui há corações que sofrem e te desejam. Mas o que é que estás dizendo? Ele vir até nós? Mas nós somos servos desprezíveis. Os 4 estão apavorados ante tão grande ousadia. Mas as bordoadas não são agradáveis. E se de repente chega aquele belo fariseu, eu não queria receber dele também uma parte, diz Pedro rindo, e sacudindo com sua mão grande o mais assustado dos 4. Jesus, com seu passo longo, já está chegando até eles. Os 4 não sabem o que fazer. Desejariam ir ao encontro dele, mas o respeito os paralisa. Pobres seres que a maldade humana tornou completamente amedrontados, caem de bruços no chão, adorando assim ao Messias que vai a eles.
A paz a todos aqueles que me desejam. Quem me deseja, deseja o bem. Eu amo como a um amigo. Levantai-vos, quem sois? Mas os 4 levantam apenas o rosto do chão, continuando de joelhos e mudos. Fala Pedro. Esses são 4 servos do fariseu Joacã, parente de Doras. Desejavam falar-te, mas se Joaquim chega aqui, são espancados, coitados. E por isso é que eu te disse, vem aqui, vamos rapazes. Ele não vai devorar-vos, tenham confiança, pensai, ele é vosso amigo. Nós sabemos de ti, Jonas dizia. Estou vindo por causa dele, já soube que ele me anunciou. Que é que sabeis de mim? Ah, que tu és o Messias, que te viu pequenino, que os anjos cantaram a paz aos bons com a tua vinda, que foste perseguido, mas que escapaste. E agora vieste procurar os teus pastores e que os amas. Estas últimas coisas que ele dizia. E nós ficávamos pensando, se é tão bom que ama e procura pastores, certamente quereria bem um pouco também a nós. Precisamos tanto de quem nos ame. Eu vos amo. Estás sofrendo muito? Mas os de Doras sofrem muito mais. Se Joacã nos encontrasse aqui conversando... Mas hoje está em Gérgesa. Ainda não voltou da festa dos tabernáculos. Porém, hoje à tarde o seu intendente nos dará alimento, depois de ter medido o nosso trabalho. Mas não importa. Recuperaremos o tempo não descansando após a refeição da hora sexta. Diz-me uma coisa, rapaz. Eu seria capaz de mover aquele instrumento ali? É um trabalho difícil? Pergunta Pedro. Difícil não é, mas é muito cansativo, requer força. Isso eu tenho, deixa-me ver. Se eu conseguir, tu mandas e eu vou fazer de boi. Tu, João e André e Tiago, vamos aprender a lição. Vamos passar dos peixes às minhocas do solo um pouco. Vamos? Pedro põe a mão no eixo transversal do timão e em cada arado estão 2 homens, um de um lado e o segundo do outro da longa barra do timão. Ele olha e repete todos os movimentos dos camponeses. Forte como é e descansado como está, Pedro vai trabalhando bem e o camponês o elogia. Eu já sou mestre em arar, exclama contente o bom Pedro. Vamos, João, vem aqui. Um touro e um novilho por arado. No outro, Tiago e aquele bezerro mudo que é o meu irmão. Força! Já! As 2 juntas de arados vão lado a lado, revolvendo a terra e rasgando sulcos através do longo campo, e no fim deste viram o arado e fazem um novo sulco. Parece que sempre trabalharam como camponeses. Nossa, como são bons os teus amigos, diz o mais audaz dos servos de Joacã. Tu os ensinaste a serem assim? Eu dei uma forma à bondade deles, como tu fazes com a tesoura de podador. Mas a bondade já estava neles. Agora ela floresce bem, porque há quem cuide dela. São humildes também, amigos teus, a nos servir, pobres servos. Comigo só estão os que amam a humildade e a mansidão, a continência, a honestidade e o amor, sobretudo o amor. Porque quem ama a Deus e ao próximo tem por consequência todas as virtudes e conquista o céu. Nós também poderemos conquistá-lo? Nós que não temos tempo para rezar, para ir ao templo, nem mesmo para levantar a cabeça do sulco? Respondei-me, há em vós algum ódio para quem vos trata tão mal? Há em vós alguma revolta ou censura contra Deus por vos haver colocado entre os ínfimos da terra? Não, mestre, esta é a nossa sorte. Mas quando cansados nos jogamos na enxerga, dizemos, pois bem, o Deus de Abraão sabe que estamos tão exauridos que não podemos dizer-lhe mais do que isto, bendito seja o Senhor. E também dizemos, também hoje passamos o dia sem pecar. Sabes, podemos até ter fraudado um pouquinho e com o pão comido alguma fruta ou derramado óleo nas ervas cozidas, mas o patrão disse, para os servos basta o pão e as ervas cozidas. E no tempo da colheita, um pouco de vinagre na água para mitigar a sede e dar o vigor. E assim nós fazemos. Enfim, poderíamos estar pior. Eu vos digo que em verdade, o Deus de Abraão sorri aos vossos corações.
enquanto vira seu rosto severo aqueles que o insultam no templo, com orações mentirosas, quando não amam aos seus semelhantes. Oh, mas os semelhantes se amam entre si ao menos. Assim parece, porque se veneram reciprocamente com presentes e mesuras, e a nós que eles não têm amor. É a nós que eles não têm amor, mas nós somos diferentes deles e é justo. Não, no reino do meu Pai não é justo, e o modo de julgar será diferente. Não serão os ricos e os poderosos, por serem tais que vão ser honrados, mas só aqueles que tiverem sempre amado a Deus, amando-o mais do que a si mesmos e acima de qualquer outra coisa, como o dinheiro, o poder, a mulher e a mesa, e amando os próprios semelhantes, que são todos os homens, sejam ricos ou pobres, conhecidos ou desconhecidos, instruídos ou analfabetos, bons ou maus. Sim, até os maus é preciso amar. Não pela sua maldade, mas por piedade para com suas almas, pois são eles feridos de morte. É preciso amá-los com um amor que suplica ao Pai Celeste que os cure e os redima. No reino do céu serão felizes aqueles que tiverem honrado o Senhor em verdade e justiça, e amado os pais e parentes com respeito, aqueles que não tiverem roubado de nenhum modo e de nenhum tipo de coisa, ou seja, tiverem dado e pretendido o justo sempre e honesto, também pelos trabalhos dos servos, aqueles que não tiverem matado, nem reputações nem criaturas, e não tiverem tido o desejo de matar, mesmo quando os modos dos outros forem tão cruéis, que sublevem o coração até a indignação e a revolta, aqueles que não tiverem jurado falso prejudicando o seu próximo e a verdade, aqueles que não tiverem cometido adultério ou vício carnal, qualquer que seja aqueles que, mansos e resignados, tiverem sempre aceitado a sua sorte, sem inveja dos outros. Desses é o reino dos céus, e até o mendigo pode ser lá em cima um rei feliz, enquanto que o tetrarca em seu poder será menos do que nada, e até mais do que nada. Será alimento de mamão se tiver agido contra a lei eterna do decálogo. Os homens estão de boca aberta a ouvi-lo. Junto a Jesus estão Bartolomeu, Mateus, Simão, Felipe, Tomé, Tiago e Judas de Alfeu. Os outros 4 continuam seu trabalho. Vermelhos acalorados, mas alegres. Basta Pedro para tê-los todos alegres. Oh, como tinha razão Jonas ao dizer-te santo. Tudo em ti é santo, as palavras, o olhar, o sorriso. Nós nunca sentimos a alma assim. Há muito tempo que não vedes Jonas? Desde que ele ficou doente. Ficou doente? Sim, mestre. Não pode fazer mais nada. Já antes se arrastava, mas depois dos trabalhos do verão e da vindima, ele não consegue mais ficar em pé. Contudo, ainda o faz trabalhar aquele. Oh, tu nos dizes que é preciso amar a todos, mas é muito difícil amar as hienas. E Doras é pior do que uma hiena. Jonas o ama. Sim, mestre. Eu digo, ele é santo, como aqueles que por fidelidade ao Senhor nosso Deus foram mortos com o martírio. Disseste bem, como te chamas? Miqueias, e este Saulo, e este Joel, e este Isaías. Lembrarei os vossos nomes ao Pai. Dizeis que Jonas está muito doente. Sim, assim que termina o trabalho, se joga sobre o leito de palha e nós não vemos mais. É o que dizem os outros servos de Doras. Estará no trabalho a esta hora? Se estiver em pé, sim. Deverá estar além daquele pomar. A colheita do Doras foi boa? Nossa! Oh, ficou famosa em toda a região. As árvores tiveram que ser escoradas por causa das frutas de um tamanho miraculoso. E Doras teve que mandar fabricar novas tinas, pois a uva não teria podido ser posta, mais que havia de tantos que era. Então Doras deve ter recompensado seu servo. Recompensado? Ó Senhor! O Senhor não conhece ele. Como o Senhor o conhece mal? Mas Jonas me disse que há anos o Doras o feriu de morte por causa da perda de alguns cachos e que ele se tornou escravo por causa das dívidas, tendo-lhe o patrão acusado pelo prejuízo que lhe deu a pequena colheita.
Este ano em que houve essa milagrosa abundância, ele deveria, portanto, dar-lhe uma recompensa. Não, senhor. Ele, na verdade, o espancou ferozmente, acusando-o de não ter, nos anos passados, obtido a mesma abundância, por não ter cuidado da terra como devia. Mas esse homem é uma fera, exclama Mateus. Não, é um homem sem alma, diz Jesus. Eu vos deixo, filhos, com uma bênção. Tendes pão e alimento para hoje? Temos este pão, e mostra um pão escuro tirado de um pequeno saco jogado no chão. Pegai o meu alimento. Só tenho este, mas hoje estou na casa de Doras e... Tu vais à casa de Doras? Sim, para resgatar Jonas. Não sabias? Ninguém sabe nada aqui. Mas desconfia, mestre. Estás como uma ovelha na cova do lobo. Não poderá fazer-me nada. Tomai o meu alimento. Tiago, dá o que temos. O nosso vinho também. Rejubilai um pouco, vós também, pobres amigos, com a alma e com o corpo. Pedro, vamos! Já vou, mestre, só falta um suco aqui para acabar. E corre a Jesus ofegante pela canseira. Enxuga-se com o manto que ele havia tirado, veste-o de novo e ri feliz. Os 4 não param de agradecer. Passarás por aqui, mestre? Sim, esperai-me. Saudareis a Jonas. Podeis fazer isso? Oh, sim, à tarde o campo devia estar arado. Mais de 2/3 já foram feitos. E como araram bem e depressa, os teus amigos são fortes. Deus vos abençoe hoje para nós. Está sendo mais do que a festa dos ázimos. Oh, que Deus vos abençoe a todos, todos, todos. Jesus se dirige para o pomar. Eles o atravessam e chegam aos campos de Doras. Outros camponeses estão ao arado ou encurvados a limpar os sucos das ervas arrancadas. Mas Jonas não está. Jesus é reconhecido e, sem deixarem o trabalho, os homens o saúdam. Onde está Jonas? Faz 2 horas que caiu sobre o suco e foi levado para casa, pobre Jonas. Por pouco tempo terá que sofrer ainda. Está mesmo no fim. Nunca mais teremos um melhor amigo do que ele. Vós me tendes nesta terra, e ele no seio de Abraão. Os mortos amam os vivos, com um amor dobrado, o deles e o que eles assumem por estarem com Deus, e porque por isso é um amor perfeito. Oh, vai logo a ele, que em seu sofrimento ele te veja. Jesus abençoa e vai. E agora, que vais fazer? Que dirás ao Doras? Pergunta os discípulos. Eu irei como se nada soubesse. Se ele se vê apanhado de frente, é capaz de se enfurecer contra Jonas e seus servos. Tem razão teu amigo, ele é um chacal, diz Pedro a Simão. Lázaro nunca diz senão a verdade e não é maledicência. Tu vais conhecê-lo e ficarás gostando nele, responde Simão Zelote. Já se vê a casa do fariseu larga, baixa, mas bem construída, no meio de um pomar já despido. Casa de campo, mas rica e cômoda. Pedro e Simão vão na frente para anunciar. Dora sai. É um velho com um perfil duro de velho explorador. Olhos irônicos, boca de serpente que se mexe num sorriso falso entre a barba mais branca do que preta. Saúde, Jesus! Saúda ele de modo familiar e com visível condescendência. Jesus não diz paz, mas responde: que ela volte a ti. Entra, a casa te acolhe, foste pontual como um rei. Como um homem honesto, responde Jesus. Doras ri como se tivesse ouvido um gracejo. Jesus se vira e diz aos discípulos que não foram convidados a entrar. Entrai, meus amigos. Venham. Mas aquele ali não é cobrador de impostos? O filho do Alfeu? Este é Mateus, o discípulo do Cristo. Diz Jesus com um tom que o outro compreende e torna a rir num riso mais amarelo do que antes. Doras gostaria de esmagar o pobre mestre Galileu sob a opulência de sua casa, que por dentro é faustosa.
faustosa, mas gélida. Os servos coitados parecem escravos, andam encurvados, sumindo rapidamente, sempre temerosos de castigos. Sente-se que esta é uma casa de horror, em que reina a frieza e o ódio. Mas Jesus não se sente esmagado com a ostentação das riquezas, nem com a menção que lhe faz dos dados do censo e de parentela. E Doras, que compreende a indiferença do mestre, leva-o consigo para o pomar, mostrando-lhe plantas raras e oferecendo-lhe frutas das mesmas, que os servos transportam em bandejas e em taças de ouro. Jesus experimenta e elogia as excelências das frutas, uma parte conservada em calda, e são pêssegos muito bonitos, parte em estado natural. E as peras são de um tamanho fora do comum. Em toda a Palestina só eu as tenho, e acho que nem na península inteira haja delas. Mandei buscá-las na Pérsia até mais longe. A caravana me custou o valor de um talento. Mas nem os tetrarcas têm estas frutas. Talvez nem mesmo César as tenha. Eu conto as frutas e quero todos os caroços. E as peras só são comidas à minha mesa, porque não quero que delas seja surrupiada nenhuma semente. A anás eu lhe mando algumas, mas somente quando já estão cozidas para que sejam estéreis. Mas são plantas de Deus, e os homens são todos iguais. Iguais? Não, eu igual aos teus galileus? A alma vem de Deus, e ele as cria iguais. Mas eu sou Doras, o fiel fariseu. Mas parece um peru que faz a roda ao dizer isso. O Jesus o dardeja com seus olhos de safira, que vão se tornando cada vez mais acesos, sinal que denuncia nele o transbordar da piedade ou de severidade. Jesus é bem mais alto do que Doras e o domina, imponente em sua veste púrpura, perto do pequeno e encurvado fariseu, mirrado em sua veste de ampla e com uma abundância impressionante de franjas. Doras, depois de algum tempo de autoadmiração, exclama: Mas Jesus, por que mandar à casa de Doras o puro fariseu Lázaro, que é irmão de uma meretriz? Tens a Lázaro como teu amigo? Mas não deves, pois ele está amaldiçoado, porque sua irmã Madalina é meretriz. Eu só conheço a Lázaro e as suas ações, que são honestas. Mas o mundo se lembra do pecado daquela casa e vê que a mancha dele se estende sobre seus amigos. Não vás até lá, porque não és um fariseu mais. Se quiseres, eu sou poderoso, posso fazer que te acolham como tal. Não obstante tu sejas galileu, mas tudo eu posso no sinédrio. Anás está na minha mão, como esta orla do meu manto. Tu serias muito temido. Eu só quero ser amado. Eu te amarei. Vê que eu já te amo, cedendo ao teu desejo, te dando Jonas? Eu paguei. É verdade. E eu me admirei que tu tivesses podido pagar tal soma. Não fui eu. Foi um amigo meu que pagou por mim. Bem. Não vamos entrar neste assunto. Só digo isto. Vê que eu te amo e quero te fazer contente. Depois da refeição terás Jonas. Somente por ti faço este sacrifício. E ri com seu riso cruel. Jesus o dardeja, cada vez com mais severidade, com os braços cruzados sobre o peito. Eles estão ainda no pomar, à espera da refeição. Porém, tu tens que me fazer contente. Alegria por alegria. Eu te dou o melhor dos meus servos e me privo com isso de uma vantagem futura. Este ano a tua bênção, sei que vieste no começo do grande calor e deu-me colheitas que tornaram as minhas propriedades célebres. Agora abençoo os meus rebanhos e os meus campos para o próximo ano. Não ficarei com saudades de Jonas.
e nesse meio tempo hei de encontrar alguém igual a ele. Vem, abençoa-me, dá-me a alegria de ficar famoso em toda a Palestina por ter a sua bênção e ter ouvis e celeiros transbordantes de todos os bens. Vou te proclamar por todo canto. Vem e o agarra, procurando arrastá-lo, dominado pela febre do ouro. Mas Jesus lhe resiste. Onde está Jonas? Pergunta severo. Está na aradura. Ele quis fazer ainda isto para o seu bom patrão. Mas antes que acabemos a refeição, ele virá. E enquanto isso, vem abençoar meus rebanhos, os campos, os pomares, as vinhas, os lagares, tudo, tudo, tudo. Oh, como serão férteis no ano que vem. Vem, então. Onde está Jonas? Troveja Jesus mais forte. Mas eu já disse a ti. Está à frente da aradura, é o primeiro servo e não trabalha, só manda. Mentiroso! Eu juro por Javé. Perjuro. Eu perjuro? Eu que sou o mais fiel dos fiéis? Olha como falas. Assassino! Jesus vai sempre elevando a voz, e em sua última palavra já como um trovão. Os discípulos se reúnem ao seu redor, os servos temerosos aparecem nas portas. O rosto de Jesus está insustentável em sua severidade. Seus olhos parecem emitir raios fosforescentes. Doras fica um momento com medo. Torna-se menor como uma meada de tecido muito fino, junto à alta estatura de Jesus, que está vestido com uma pesada lã vermelho escuro. Mas depois a soberba se apodera dele e grita com sua voz, que mais parece um ganido, exatamente como aquele das raposas. Na minha casa, quem manda aqui sou eu. Fora, Galileu ordinário! Sairei depois de ter amaldiçoado a ti e aos teus campos, aos teus rebanhos e vinhas para este ano e para os anos vindouros. Não, isto não. Sim, é verdade. Jonas está doente, mas já ficou bom, está curado. Retira a tua maldição. Onde está Jonas? E um servo me leve até ele, já! Eu já paguei, e como ele é para ti uma mercadoria, uma máquina, tal o considera. E como já eu o adquiri, eu quero. Dora tira um pequeno apito de ouro do peito e apita 3 vezes. Um bando de servos da casa e do campo aparece de todos os lados, correm de tal modo encurvados que quase vão se arrastando até chegarem perto do seu temido patrão. Trazei Jonas para este e entregai-o. Aonde vais? Jesus nem responde. Caminha atrás dos servos que se precipitaram além do jardim, rumo às casas dos camponeses, às sujas tocas dos míseros camponeses. Entram no miserável quarto de Jonas. Este acabou de definhar-se e está ofegante, seminu por causa da febre, sobre uma esteira de caniços em cima da qual, servindo de colchão, está uma veste remendada e como coberta um manto ainda mais rasgado. A jovem da outra vez cuida dele como pode. Jonas, meu amigo, eu vim te buscar. Tu, meu senhor, estou morrendo, mas me sinto feliz por ter-te aqui. Meu amigo fiel, agora estás livre e não morrerás aqui. Eu vou te levar para minha casa. Livre? Por quê? Para a tua casa? Ah, sim. Realmente, tinhas me prometido que haveria de ver tua mãe. Jesus é todo amor, inclinado sobre a cama miserável do infeliz. E Jonas parece reanimar-se pela alegria. Pedro, tu és forte. Levanta, Jonas, e vós dai-lhe um manto. É muito dura esta cama para alguém no seu estado. Os discípulos tiram prontamente os seus mantos, os dobram diversas vezes e os estendem, fazendo com alguns deles um travesseiro. Pedro depõe a sua carga de ossos e Jesus a cobre com o seu próprio manto. Pedro, tens dinheiro? Sim, mestre, tenho 40 denários. Está bem, vamos. Coragem, Jonas. Um pouco de sofrimento ainda e depois muita paz na minha casa junto à minha mãe.
Maria, sim, ó, a tua casa. Em sua grande fraqueza, o pobre Jonas chora, só sabe chorar. Adeus, mulher, o Senhor te abençoará por tua misericórdia. Adeus, Senhor, adeus, Jonas, reze, rezai por mim. A jovem chora. Quando chegam na soleira, eis Doras. Jonas faz um gesto de medo e protege o rosto, mas Jesus lhe põe a mão na cabeça e sai ao seu lado, mais severo do que um juiz. O triste cortejo sai pelo pátio rústico e toma o caminho do jardim. Aquela cama é minha! Eu te vendi somente o servo, não a cama! Jesus lhe joga aos pés a bolsa sem falar nada. Doras a pega e esvazia. 40 denários e 5 dracmas é muito pouco. Jesus esquadrinha o ávido e repugnante tirano, e é impossível dizer o que é esse olhar, e nada responde. Ao menos diz-me então que retiras a maldição que colocou sobre as minhas terras. Jesus o fulmina com um novo olhar e uma breve frase. Eu te entrego ao Deus do Sinai. E passa ereto ao lado da rústica liteira que vai sendo levada com precaução por Pedro e André. Doras, vendo que tudo é inútil e que sua condenação é certa, grita. Nós nos veremos de novo, Jesus. Oh, ainda te terei em minhas unhas. Eu te farei uma guerra mortal. Podes levar contigo este farrapo de homem. Não me serve mais mesmo. Economizarei com o sepultamento. Vai, vai, maldito Satanás. Mas colocarei todo o sinédrio contra ti, Satanás, Satanás. Jesus não demonstra ouvi-lo. Os discípulos estão consternados. Jesus só pensa em Jonas, procura os caminhos mais amplos e melhores, até chegar a uma encruzilhada perto dos campos de Joacã. Os 4 camponeses correm para saudar o amigo que parte e ao Salvador que abençoa. Mas longa a estrada de Esdrelon até Nazaré e não se pode andar rápido com aquela piedosa carga. Ao longo da estrada mestra não há nenhum carro ou carreta. Nada. Prossegue em silêncio. Jonas parece que está dormindo, mas não solta a mão de Jesus. Próximo da tarde, eis um carro militar romano que os alcança. Em nome de Deus, parai! Diz Jesus, levantando o braço. Os 2 soldados param, do todo estendido sobre o carro, visto que começa a chover. Assoma um militar graduado, todo pomposo. Que queres? Pergunta a Jesus. Tenho um amigo moribundo. Peço-vos para ele um lugar no carro. Não seria permitido, mas sobe. Nós também não somos tão cães assim. Isso é uma liteira. É teu amigo? Quem és tu? O Rabi Jesus de Nazaré. Tu, ó! O graduado olha, curioso. Se és tu, então subi. E todos o que puderdes. Basta que não nos vejam, esta é a ordem. Mas acima da ordem está o dever da humanidade, não? E tu és bom, eu sei. Ah, nós soldados sabemos tudo. Como é que eu sei? Até as pedras falam o bem e o mal. E nós temos ouvido para ouvi-los, para ouvidos para ouvi-las. A serviço de César. Tu não és um falso Cristo, como os outros, né? Diante sediciosos e rebeldes, tu és muito bom, Roma já o sabe. Este homem está muito doente? Por isso é que eu estou levando para a casa da minha mãe. Ela o curará por pouco tempo. Dá-lhe um pouco de vinho. O vinho está lá naquele odre, dá um pouco de vinho para ele. Tu, Áquila, chicoteia os cavalos e tu, Quinto, dá-me a porção de mel e manteiga. É minha, mas lhe fará bem. Ele está com muita tosse e o mel cura. Tu és bom. Não, sou menos mal do que muitos. E estou contente em ter-te aqui comigo. Recorda-te de Públio, Quintiliano, da Itálica. Estou destacado na Cesareia, mas agora vou para Ptolemaida. É a inspeção da ordem. Para mim, tu não és um inimigo. Eu sou inimigo dos maus, nunca dos bons. E queria ser bom eu também. Diz-me para nós, homens de armas,
Qual a doutrina que tu pregas? A doutrina é uma mesma para todos: justiça, honestidade, continência, piedade, exercer o próprio ofício e dever sem abusar. Também, na dura necessidade do uso das armas, seguir a humanidade e procurar conhecer a verdade, ou seja, o único Deus, uno e eterno, sem o qual o conhecimento de cada ação seria permanecer privada da graça e por isso do prêmio eterno. Mas quando eu morrer, de que vai servir o bem que eu fiz? Quem vai ao verdadeiro Deus encontrará esse bem na outra vida. Vou nascer outra vez? Opa, vou me tornar um tribuno até um imperador? Não, tu te tornarás somente semelhante a Deus, unindo-te lá na eternidade, na bem-aventurança do reino dos céus. Como, no Olimpo, eu, entre os deuses? Oh, não existe deuses, só existe o verdadeiro e único Deus, aquele que eu prego, aquele que te ouve e anota a tua bondade e o teu desejo de conhecer o bem que é Ele. Isto me agrada, não sabia que Deus pudesse preocupar-se com um pobre soldado pagão. Oh, ele te criou, Públio, por isso te ama e te quer com ele na eternidade. Ora, por que não? Mas ninguém nos fala de Deus nunca. Eu irei a Cesareia e tu lá pode me ouvir. Oh, sim, eu irei ouvir-te. Lá está, Nazaré. Eu queria servir-te mais, mas se eu for visto... Não se importe, eu vou descer e te abençoo pela tua bondade. Salve, mestre. O Senhor se manifeste a vós, ó soldados. Adeus. Descem e recomeçam a marcha. Daqui a pouco descansarás, Jonas. Encoraja-o Jesus. Jonas sorri. Está cada vez mais calmo à medida que cai a tarde e que se sente seguro por estar longe de Doras. João, com seu irmão, corre na frente para avisar Maria. E quando o pequeno cortejo chega a Nazaré, que está quase deserta ao anoitecer, Maria já está na soleira à espera do filho. Mãe, ei Jonas! Sob a tua doçura ele vem se abrigar para começar a gozar de seu paraíso. Estás feliz, Jonas? Feliz, feliz, murmura o pobre extenuado, como em um êxtase. Ele é transportado para o pequeno quarto onde morreu José. Estás aqui na cama do meu pai. Aqui está minha mãe, aqui estou eu. Estás vendo? Nazaré torna-se para você Belém, e agora é tu que é o pequeno Jesus entre duas pessoas que te amam. E estes são os que te veneram como a um servo fiel. Os anjos tu não estás vendo, mas eles pairam sobre ti com suas asas de luz e cantam as palavras do salmo natalício. Jesus derrama sua doçura sobre o pobre Jonas, que vai enfraquecendo a cada instante. Até parece que ele resistiu até agora para morrer aqui, mas está feliz. Sorri, procura beijar a mão de Jesus, de Maria e falar, mas o entusiasmo quebra as palavras. Maria o conforta como uma mãe, e ele repete: sim, sim, com seu sorriso feliz no rosto esquelético. Os discípulos junto à porta da horta estão calados e observando, todos comovidos. Deus atendeu ao teu longo desejo. A estrela da tua longa noite agora torna-se a estrela da tua eterna manhã. Tu sabes o nome dela? De Jesus. Jesus, o teu, ó Jesus, os anjos. Quem é que me está cantando o hino dos anjos? A alma o está ouvindo, mas o ouvido também o quer ouvir. Quem é que está cantando para fazer-me dormir feliz? Estou com tanto sono, eu me cansei tanto, tantas lágrimas, tantos insultos e pancadas. Doras, eu perdoo, mas não quero ouvir a sua voz e eu ainda estou ouvindo. É como a voz de Satanás, junto ao meu parecer. Quem está abafando para mim esta voz com palavras vindas do paraíso? É Maria que, na mesma melodia do seu canto de ninar, canta devagar.
Glória a Deus nos altos céus e paz aos homens aqui embaixo. Glória a Deus nos altos céus e paz aos homens aqui embaixo. Glória a Deus nos altos céus e paz na terra aqui embaixo. E ela o repete 2 ou 3 vezes, pois vê que Jonas fica calmo ao ouvi-la. Doras não está mais falando, diz depois de algum tempo. Só os anjos. Eu era um menino em uma manjedoura entre um boi e um burro, e era o Messias. Eu o adorei, e com ele estavam José e Maria. A voz desaparece em um breve gorgolejo, e o silêncio a substitui. Paz no céu ao homem de boa vontade. Morreu. Nós o colocaremos em nosso pobre sepulcro. Ele merece esperar a ressurreição dos mortos junto ao corpo do justo, meu Pai de Jesus. E enquanto avisada por alguém, entra Maria de Alfeu e tudo termina. Fiat.